Oi, gente! Começando mais um vídeo aqui no canal. E hoje vai ser respondendo perguntas sobre maternidade. Como vocês podem ver, tô bem no mood mãe aqui hoje. Meu cabelo tá péssimo, eu vou arrumar ele junto com vocês. Então, eu vou responder fazendo meu babyliss, porque amanhã eu tenho uma gravação e eu preciso estar com o cabelo arrumado. Então, bom, vai ser um respondendo perguntas fazendo babyliss, né? Como vocês podem ver, ó, aqui no fundo, opa, tá uma baguncinha ali no chiqueirinho hoje. Se vocês ouvirem o chorinho, o Nick acabou de dar um complemento pra Serena e tá tentando fazer ela dormir aqui do ladinho também. E assim, gente, bem vida real, né? Como vocês podem ver. Ah lá, minha luz baixando sozinha, parece que adivinha, né? Aí. E hoje, gente, pra começar, o dia já foi caótico. A gente teve muitos médicos com as duas crianças. Então, assim, caos. Tanto é que eu não consegui parar ainda pra arrumar o meu cabelo, né? Agora são o quê? Umas 11 da noite, Nick? São. Umas 11 da noite. E eu deixei pra fazer isso agora porque não teve outro horário. Mas tudo bem, não tem problema. A primeira pergunta é: o que foi mais difícil pra mim no puerpério? Gente, pra mim, o que foi mais difícil no da Serena foi a oscilação de humor. Eu tive muita oscilação de humor, mas muita mesmo. Então, assim, tava tudo bem, de repente eu tinha um surto. Ou de choro, ou de raiva, ou de riso, mas assim, com muita intensidade, sabe? Então, não foi muito legal essa parte. Só que no puerpério do hotel, foi uma experiência completamente diferente. O mais difícil pra mim era imaginar que eu ia ficar sozinha com ele. Por quê? Como ele chorava muito, eu tinha medo de ficar sozinha com ele e não conseguir dar conta, sabe? Então, tipo assim, quando ia chegando à noite, principalmente, ou à tarde, se eu imaginava que o Nicolas ia sair, minha mãe ficava comigo também. Nossa, já me dava até uma angústia avassaladora, porque eu tinha medo de ficar sozinha com ele. Mas com a Serena, essa parte tá sendo bem mais tranquila. Aliás, eu fico sozinha com ela o dia inteiro, né? E só que a oscilação de humor pegou bastante. Agora começou a dar uma melhorada. Com quantos dias a gente tá? Já quase 2 meses, né? Então, quase 60 dias aí depois. Eu tô sentindo bastante melhora no meu humor, tá estabilizando bastante. Mas até ali uns 45 dias foi punk, né? O que você acha, Nick? Eu acho que tá melhor, mas ainda tem. Ah, acho que tá melhor, mas ainda tem. Mas não é, gente. Com 2 crianças, o estresse, ele vai nas alturas, assim. A gente sente o estresse, a gente sente que em alguns momentos a gente tá chegando ali no nosso limite, sabe? Mas isso, tipo assim, porque é um cansaço natural do dia a dia. Então não é que, ai, porque a criança é isso ou aquilo. Não, é só realmente desgastante, porque a criança depende 24 horas de você. Mas ao mesmo tempo, né, é o que eu sempre falo, tem os prós e os contras. É que aqui eu tô falando da parte mais difícil. Mas ainda assim é uma oscilação de humor que ela vem rápido, mas ela some rápido também. E, gente, ó, como vocês viram, eu gosto de prender toda essa parte da frente. Eu tenho muito cabelo, olha aqui, só a parte da frente. E aí eu começo fazendo de trás pra frente, todas as mechas dessa parte de baixo, e depois eu faço na parte de cima, que eu acho mais fácil, sabe? E aí eu sempre faço com o cacho também virado pra fora, que eu acho que dá um efeito mais bonito. E esse babyliss, olha, é bem grosseiro, bem grosso, né? E por isso dá um aspecto mais natural também dos cachos, eu gosto bastante. Mas vamos lá. A segunda pergunta é como tá sendo a amamentação. Como vocês viram nos outros vídeos, a amamentação tava indo muito bem. Eu tava com um tanto de leite ok, não era o suficiente pra Serena. Ela tinha muita fome, né? Então o que acontecia? Ela tomava o meu leite, mas não era o suficiente. E aí, a produção aumentou. E isso também, tipo assim, quando ela pegava a mamadeira, a gente via que ela tomava menos fórmula do que antes. Mas ainda assim, não era o suficiente pra tirar a fórmula, entende? Só que o que começou a acontecer? Que eu até achei que demorou, vocês querem saber. Ela começou a ter confusão de bico, porque pegava a mamadeira. Gente, eu tô passando um pouquinho assim, porque minha raiz tá, tipo, muito feliz, porque eu tenho progressiva. E quando eu tava com os bebês, eu não podia fazer. Então, enfim, só pra vocês entenderem, tá? Quando eu tô com progressiva, eu não faço isso. Mas minha raiz tá com muito volume. Enfim, voltando à amamentação, o que acontecia? Não era o suficiente pra ela se alimentar, tanto de leite que eu tinha. E aí ela começou a ter confusão de bico e começou a rejeitar o peito, mas rejeitar mesmo. O que no começo ela rejeitava a mamadeira, ela começou a fazer com o meu peito. E aí começou a ser muito desgastante, muito estressante pra mim e pra ela. E aí eu decidi que eu ia parar de amamentar no peito, porque não tava fazendo bem pra ela não tava conseguindo sugar, ela colocava a boca, tirava e chorava. Era muito difícil manter ela no peito. E aí eu continuei tirando leite, né, ordenhando pra dar pra ela. Só que o leite começou a secar, naturalmente, né? Então eu insisti o tanto que deu mesmo, mas daí não deu. E tudo bem.
Eu falo, não é o que a gente imagina inicialmente, mas graças a Deus também tem a fórmula pra nutrir o bebê e, né, enfim. Então é isso, hoje em dia ela tá... Ah, e teve outro ponto também muito importante. Ela também tem refluxo, né? O Theo teve e ela também tem. O dela, graças a Deus, não é tão severo quanto o do Theo, mas ainda assim o leite não para na barriga dela. Então também tinha essa questão, ela tomava meu leite ficava voltando, a gente até ouvia o leite caindo na barriga, assim. E, sabe, fazendo esse movimento de vai e volta. E agora com o anti-refluxo ela tá 1000 vezes melhor, porque daí o leite para na barriga dela e ela não sente tanto desconforto. A terceira pergunta é se eu estou recebendo ajuda, se eu tenho babá, né? E eu tenho uma babá meio período, ela é maravilhosa mesmo, o Theo ama ela. Na verdade ela fica mais com o Theo mesmo, por conta que a Serena ainda é muito pequena. E acaba que eu também fico mais segura de eu fazer os cuidados com a Serena, porque ela é muito pequenininha, né? E o Theo já é maior, já tem mais imunidade, já pode brincar, interage mais, então ele precisa mais dessa atenção também. E com a Serena, muitas vezes só eu que posso dar, né? Então, agora nem tanto, né? Porque eu tirei do peito, mas até então, porque faz, gente, tipo assim, uns 3 dias, tá? Só que eu tirei total. Antes eu ainda tava dando peito. Enfim, voltando. Hoje eu tô nessa, né? Vai e volta. Ele gosta muito dela, ela vem meio período. E eu tinha uma visão sobre babás, de maneira geral. Eu não gostava tanto da ideia, porque eu sou uma pessoa muito controladora. E eu gosto sempre de estar em cima, sabe? De ficar olhando, de eu fazer. Eu sempre acho que eu faço melhor, sabe? Mas isso é um defeito. Porque eu tenho muita dificuldade de delegar as coisas. Mas, com a experiência, né, que até então eu nunca tinha tido uma babá também, eu percebi que eu não tô delegando o meu filho ou a educação dele. Tô delegando partes do dia, né, que ele vai brincar, se divertir, ter atenção, né, conseguir sair um pouquinho do apartamento, coisa que eu ainda não consigo fazer com a Serena, porque ela é muito pequenininha. E com isso é bom pra ele também. Ele tá se desenvolvendo mais, ele tá ali, né, vivenciando outras brincadeiras, tendo alguém ali estimulando ele o tempo todo, coisa que sozinho eu não conseguiria fazer. Mas, ao mesmo tempo, ainda, eu falo assim, é uma ambiguidade dentro da gente, né, porque a gente quer fazer tudo. E eu, ao mesmo tempo que eu sei que é muito bom pra ele, eu fico, ai, mas eu queria tá fazendo, sabe? Mas eu acho que para as mães em geral, quem pode, é muito bom ter uma ajuda, né? Se não for uma babá, uma pessoa da família que te ajude, que te auxilie, porque nesse momento também é um momento onde dá para ter um respiro. Só que, no meu caso, eu tenho 2 bebês. Então, é como se fosse assim, só o Theo lá no comecinho, eu tinha ajuda da minha mãe e ainda, nossa, parecia que não dava pra fazer nada, só que ele deu muito trabalho. Com a Serena, eu tenho ajuda da babá, minha mãe vem também em casa, no outro período, e eu fico o tempo todo com a Serena, né? Elas ficam com o Theo e eu fico 100% do tempo com a Serena, então acaba não dando tempo de fazer tanta coisa, mas ainda assim já é um respiro, porque com os 2 sozinha seria muito mais difícil. Ó, gente, terminei o primeiro lado, a parte de baixo. Agora vamos pra esse lado aqui, olha a diferença que dá. Gente, a quarta pergunta é se a Serena pegou bem o peito. Poderia ter respondido junto com a outra. Ela chorando, tadinha. Poderia ter respondido junto com a outra, mas... como não respondi, vou responder agora, né? Porque eu não tinha me atentado que as 2 perguntas eram meio similares. Gente, a Serena, no começo, ela abria muito pouquinho a boca. Então, o que acontecia? Na hora dela pegar o peito, ela pegava mais a parte do bico. E isso, assim, acabou com o meu peito. Pra vocês terem noção, saiu um pedaço, literalmente, do bico do peito. Então, nossa, a hora que ela ia pegar, eu chegava a ver estrela, assim, sabe? Isso tudo porque a boquinha dela estava tensionada e abria muito pouquinho. Na hora do nascimento, ela já fez aquele piquezinho no freio, porque a pediatra já identificou que precisava, mas ainda assim não foi suficiente para soltar essa boca. Muito provavelmente, ela estava muito apertada na barriga, já estava com tensão aqui na mandíbula e ela já estava encaixada. Então, ela já estava encaixada desde tipo 37 semanas, mais ou menos. Então, ela ficou muito tempo ali presa, vamos dizer, né? E aí, a pediatra, que quando ela viu, ela falou para mim, Tawane, vai numa fono e leva na osteopata, se for possível. E eu levei. E, gente, eu, assim, falo de olhos fechados. Foi o que salvou a minha amamentação. Se eu consegui amamentar aí praticamente 2 meses, foi por conta disso. Porque soltou toda a mandíbula dela. A boquinha dela, o jeito que abria antes, depois das consultas, é assim, bizarra a diferença. Bizarra. E eu também fiz, com a fono, uma sessão de LED. É diferente de laser. O laser, você vai precisar ir cerca de 3, 4 sessões, dependendo do grau que tiver a lesão do seu peito. Né? Às vezes precisa só de uma também, se for só uma fissurinha. Mas se for uma lesão mais profunda, você vai precisar de várias sessões. E como o bebê pega o peito no meio disso, às vezes acaba machucando mais ainda. O LED equivale a umas 3 sessões do laser.
Então, assim, eu fiz a sessão à tarde, na mamada da madrugada, meu peito tava zerado já, ela já tava com a pega correta, ela me explicou certinho como tinha que fazer, que eu não tava fazendo tão certo também. Então, ajuda demais, demais mesmo. Isso salva, assim, né, a amamentação e também ajuda a mãe a não ficar ali passando dor. Então, as mães que puderem, eu recomendo, assim, de olhos fechados, ir numa fono e ir também numa osteopata, pra soltar essa, como é que fala? A musculatura do bebê, né? Mas entre as duas, qual que eu acho mais essencial? A fono, né? Porque a fono, ela vai mostrar a questão da pega, ela vai mostrar se há necessidade daquela cirurgia do freio, que muitas vezes a criança tem uma limitação muito maior, precisa fazer aquela cirurgia mesmo. Ela vai mostrar se tem alguma outra parte da anatomia da boca da criança que muitas vezes não vai pegar direito mesmo no peito. Então, às vezes, a culpa não é da mãe ou do bebê. Às vezes, só não dá match ali, sabe? Às vezes é só uma questão de mudar a posição ou soltar a musculatura, enfim. Então, é isso. Gente, a próxima pergunta é se eu mantenho a rotina do bebê. Como que eu faço a rotina do bebê? Aqui em casa, a gente é muito light nessa questão de rotina, tá? É uma opinião meio controversa. Mas assim, eu sempre sigo a mesma ordem. Então, aqui em casa, a gente sempre faz assim. Acordou? A Serena, no caso, né? A gente troca, aí dá mamar e faz dormir. Isso quando ela era recém-nascida. Agora que ela já tá ficando um pouco mais acordada, a gente faz aí a mamada sempre a cada 3 horas, né? Mas à noite eu não acordo ela. À noite que eu falo de madrugada, né? E aí sempre que ela acorda, normalmente é pra mamar. Então ela mama, aí às vezes ela fica acordada um bom tempo ali. E aí eu vou observando a janela de sono dela. Eu ainda não consegui identificar a quantidade de tempo que é importante ela ficar acordada, é importante ela dormir. Ali com uns 3 meses eu acho que já vou conseguir ter uma noção maior, que é quando fica um pouquinho mais regulado essa questão do sono. Mas por enquanto eu noto assim, entre 40 minutos, 1 hora, às vezes 1 hora e meia, às vezes até um pouco mais, aí senão ela começa a ficar mais irritada, sabe? Aí ela tira, às vezes, uma sonequinha, nem que for assim, uns 15 minutinhos, tá, gente? Durante o dia, ela costuma ter só em um horário que ela faz uma soneca um pouco maior. Mas nos outros momentos é tudo picadinho e beleza, não é todo dia igual ainda. Só que à noite ela tá dormindo absurdamente bem. Então, assim, chegou ali no horário. Agora, normalmente, é a última mamada, que são 11 horas. Aí agora a gente vai pôr ela pra dormir. Eu só pego do carrinho se ela chorar. Ah, vi que ela tá acordadinha ou resmungou, só não mexo. Ela continua dormindo ou acordada ali no Moisés, né? Pra quê? Pra ela acostumar e entender que agora é o horário dela dormir. E assim, ela tem 2 meses, ela já dormiu uma noite inteira. Fiquei muito feliz, porque o Theo só foi dormir uma noite inteira lá com 8 meses. Então, a Serena dorme melhor. Só que não é todo dia igual, né? Essa noite passada mesmo ela acordou 4 da manhã. E depois Aí depois vai de 3 em 3 horas, normalmente. Mas esse horário da madrugada, normalmente ela volta a dormir também. E dorme ali até umas 7, mais ou menos. Aí depois que ela começa a ficar mais acordada. Então, ela já tá começando a distinguir o que é dia, o que é noite, né? Com as oscilações, claro. Mas é dessa forma que eu faço. Não sigo muito bem uma regra, tipo, acordar todo dia no mesmo horário ou fazer a rotina do sono todo dia religiosamente no mesmo horário. Não. A gente costuma ter alguns horários mais fixos, né? Então, normalmente ela desperta mesmo ali por umas 7. Mas se ela continuar dormindo, gente, eu deixo ela dormir. E à noite, normalmente, a gente começa a rotina do banho, do sono mesmo, aí por umas 8h30, 9 horas. Por quê? Porque é a hora que o Theo tá dormindo. Então, o Theo apagou, a gente começa a realmente conseguir fazer essa rotininha do sono com ela, vir pro quarto, ficar com essa luz um pouco mais baixa, né? E aí ela descansa. E aí tá funcionando por enquanto, mas como eu falei, ela ainda é muito pequenininha, a gente não segue tão a risco os horários. Diferente do Theo, que já tem uma rotininha um pouco mais estabelecida, mas que isso se deu naturalmente também. Em nenhum momento eu fiquei forçando, não, vai dormir agora sim, ou não, você vai acordar esse horário. Ele acorda todo dia no mesmo horário, mas é porque o reloginho biológico dele tá regulado, vamos dizer assim. Então é meio que uma coincidência, entre aspas, mas é igual a gente. Acostumou a acordar naquele horário e continua, sabe? E aí eu também vou observando a janela de sono dele. Tem dia que ele quer dormir um pouquinho antes, tem dia um pouquinho depois, mas em geral é mais ou menos ali o mesmo horário e funciona super bem. Sempre seguindo a ordem das atividades, porque isso vai trazer também essa sensação de segurança pro bebê, dele se sentir protegido, dele entender o que vem a seguir. Então, pelo que dizem, né, pelo que eu já estudei, isso é muito, muito importante pro bebê ficar mais calminho, não ficar irritado, saber o que vem a seguir. Ó, gente, parte de baixo feita. Vocês viram que desse lado também, ó, sempre pra fora os cachos. Agora, eu vou pegar uma presilha, vou pegar essa aqui. Não sei se vai prender todo o meu cabelo não, mas já vai servir. E eu ponho pra trás, pra não misturar com esse cabelo que não tá feito. Tá banada, bem pouco, né? Por quê?
Porque como eu tenho muito cabelo, se eu deixo tudo solto, ele mistura tudo, sabe? E aí dá muito trabalho, é muito ruim, começa a misturar, me irrita. Então, deixa eu soltar aqui. E aí agora a gente vai fazer a parte de cima. Olha isso, parece que eu não fiz nada no cabelo ainda. Essa parte é menos cabelo, gente. Vai terminar, antes da gente terminar as perguntas. Enfim. A próxima pergunta é como que eu me sinto ficando em casa o dia todo com as crianças, todos os dias, né? E, gente, não vou mentir, não. Eu acho que é um privilégio poder ficar aqui com as crianças, poder ver o desenvolvimento delas. Na maior parte do tempo eu gosto, é uma escolha que eu fiz e, assim, é muito gostoso estar aqui. Eu sei que tem muitas mulheres que gostariam de ter essa oportunidade, mas em muitos outros momentos eu me sinto muito sozinha também, né? Eu fico aqui o dia inteiro com 2 bebês, não tenho adultos pra conversar. Sinto falta do meu trabalho, né? Eu trabalhava muito, muito, muito antes de ter as crianças. Tinha dia até 9 horas da noite, assim. Então era uma coisa que... Sabe aquela coisa assim, gente? Ai, não é me achando não, mas assim, que eu sabia que eu era boa, né? Eu sou boa mãe, eu acho. Acho que eu falho em algumas coisas, mas eu tento dar o melhor de mim. Agora, eu era uma ótima psicóloga, mesmo assim. Aquela bem metida, né? Mas eu realmente, nossa, eu me dedicava muito e eu acho que esse que é o ponto. Eu sabia totalmente o que eu tava fazendo. Eu tinha paciente, eu estudava o caso e eu sabia exatamente o que fazer pra ajudar o paciente, sabe? Enquanto, como mãe, eu acho que a gente vai aprendendo no processo. Então, tem vários dias que eu me sinto muito impotente, tem dias que eu me sinto mais incompetente mesmo, que eu não sei o que fazer. Vários momentos eu fico perdida, né? Eu falo, meu Deus, o que eu faço agora com isso? O Theo começou, por exemplo, na fase das birras. Tá sendo muito difícil contornar, né? Porque, gente, ele testa a minha paciência. Mas não é nem pelo estresse, assim, porque com ele eu não... Nossa, eu zero desconto estresse, eu fico só respira fundo e vamos lidar com a situação. Mas... porque são coisas simples, tipo fazer o maior escândalo pra trocar uma fralda, sabe? Então, normalmente sou muito acostumada a ser muito prática, de pegar e resolver. E aí com as crianças não dá, né? Tem vezes que não dá pra resolver. Você tem que ir indo na tentativa e erro, entendendo o jeitinho da criança, a forma que ela reage melhor, a melhor maneira de conseguir educar, né? Sem passar qualquer tipo de limite. E pra gente ser uma boa mãe, a gente precisa entender isso, né? Que a criança, ela não é igual ao adulto e ela não entende igual a gente. Mas em alguns momentos você fica tipo, ai Deus, pelo amor de Deus, eu só queria 5 minutos pra eu ir no banheiro e ficar de boa, sei lá, tomando meu banho, pensando em nada, igual uma ameba, sabe? Porque é uma ambiguidade mesmo, a gente se sente muitas vezes uma inútil por não estar trabalhando, não estar fazendo as coisas que a gente é acostumada a fazer, né? Não tem a liberdade que a gente tinha antes. Então antes eu queria ir pra uma academia, era só eu ir. Agora é quase um evento, na verdade é quase um evento não, porque eu não tô conseguindo ir. Então a gente perde muito nesse sentido, né? Da liberdade, de ter ali essa coisa de poder ir e voltar a hora que quiser. Eu falo assim, a gente também muitas vezes acredita que o sacrifício que é merecedor, vamos dizer assim, que é válido, é só aquele que traz dinheiro, né? Então, se eu tô me sacrificando aqui pela minha família, trabalhando até 10 horas da noite, fazendo um monte de coisa, ganhando uma grana pra poder dar pros meus filhos as coisas e tal, aí vale, né? Porque é até um reconhecimento social, pô, nossa, como ela trabalha, né? Agora, o sacrifício por amor, de muitas vezes abdicar dessa parte, dessa esfera da nossa vida, pra cuidar dos filhos, é só a gente e eles que enxerga, sabe? É só a gente e eles que tá no processo vivendo. Então, muitas vezes a gente tem a sensação que ele não é tão importante, mas ele é, né? Eu falo que pra quem não está vivendo, não está olhando, talvez não entenda a importância disso. Mas os seus filhos vão saber, os meus filhos vão saber lá na frente a importância de eu estar aqui com eles nesse momento, né? E do quão importante é também eu, como tenho a oportunidade, abdicar, né, dessa espera que vai estar me esperando quando eu quiser voltar, pra cuidar deles agora, pra investir na educação deles agora, na educação, gente, eu falo na formação de caráter, né, em dar a educação, porque eu acho que é algo muito importante que a gente tem que fazer. E isso, só deixando claro, não significa que as mães que trabalham não façam esse sacrifício. Muitas vezes elas estão se sacrificando lá no trabalho delas. A gente tem que ser a melhor mãe que a gente pode na condição que a gente tem. E tempo não significa nada. Eu fico o dia inteiro com meu filho. Se eu ficar com a TV ligada o dia inteiro,
Sinto muito, gente. Isso não é da educação, isso não é estar aproveitando o tempo com a criança, não é ter um tempo de qualidade, não é estimular bem o bebê. Então, tipo assim, não é a quantidade de tempo que a gente tem com os nossos filhos que faz da gente uma boa mãe, mas é a qualidade, o que a gente faz com esse tempo com eles, né? Eu falo que a medida do amor, ela não se dá pelo tanto de tempo, mas pelo que a gente faz nesse tempo quando a gente tá com eles. Mas enfim, né? Então eu acho que é isso, né? Na maior parte do tempo eu gosto muito de estar aqui, de estar acompanhando o desenvolvimento e tudo mais, mas em alguns momentos eu também sinto essa falta de sair mais, de ver mais gente, de, enfim, voltar à vida de antes, vamos dizer assim, mas não no sentido de voltaria atrás, no sentido de, era gostoso, era mais fácil, né? Era mais fácil, literalmente. Mas é justo que muito custe o que muito vale. Então, eu não tenho motivo pra reclamar, literalmente. Eu só tenho motivo pra olhar pra todos esses deveres e dar o melhor de mim no que me cabe, aonde eu tô hoje. Então é isso. Essa é a nossa penúltima pergunta e eu já estou acabando, ó, já fiz a primeira parte aqui da frente. Qual é a maior dificuldade em ter 2 filhos tão próximos, né? Então, qual que é o maior desafio, na verdade, de ter 2 filhos tão próximos? O maior desafio é organizar as rotinas, na minha opinião, porque um tem uma rotina completamente diferente do outro. E assim, o Theo ainda é um bebê, né, gente? Gente, é assim que eu faço, tá? Só pra vocês verem melhor. O Theo é um bebê ainda, então ele não entende quando a gente fala. Ele entende, por exemplo, o que tá certo, o que tá errado, o que pode, o que não pode, ele entende, tá? Aliás, ele fica tipo assim, não pode pôr o dedo na tomada, ele vai assim, ó, sabe? Pra me testar. Mas eu já falo, Theo, não pode. Aí ele já para. Só que o que acontece? Ele entende que a Serena tá ali, mas eu acho que ele não entende o que ele sente em relação a ela. Então é uma relação meio de morde e assopra. Ele vai dar os carrinhos pra ela, beija ela, abraça ela, mas se a gente não tá prestando atenção, de repente ele dá um carinho um pouco mais agressivo. Mas acho que é só carinho mesmo, é porque ele não tem noção, sabe, da força dele. Aí às vezes no momento mais irritado, principalmente, eu notei isso, nos momentos que ele tá com fome ou que ele tá com sono, se o Nicolas pega a Serena, principalmente o Nicolas é minha mãe, ele já fica com muito mais, tipo assim, querendo atenção. Então ele começa a fazer uma birra, tipo assim, não, olha pra mim, eu tô aqui, sabe? Então isso é mais difícil. Agora, em geral, eu acho que ele super se adaptou a ela, mas a maior dificuldade é realmente organizar essas 2 rotinas. Se fossem rotinas iguais, eu acho que seria mais fácil, sabe? De tipo assim, põe um pra dormir e já põe o outro junto. Acorda no mesmo horário, come, os 2 já comem e comem no mesmo horário. Mas não. Aí acho até por isso que a babá tá me ajudando muito nesse sentido. Porque, por exemplo, vou pôr o Theo pra dormir, ela fica com a Serena pra mim. Ou às vezes cai bem no mesmo horário, da Serena mamar e o Theo dormir. Aí uma dá a mamadeira agora, né? E a outra fica com o Theo e faz dormir. Então isso acaba facilitando nesse sentido. Senão, um dos 2 bebês estaria chorando no momento que eu não pudesse atender um deles. Então, isso pra mim tá sendo o maior desafio. E pra você, Nick? Acho que também. Também, né? Sim. O Nick falou que pra ele também tá sendo isso. Mas, de maneira geral, você tá achando mais fácil ou mais difícil? Eu tô achando mais fácil ter 2 filhos do que ter o Theo só quando era bebê. Não sei se deu pra ouvir, então eu vou repetir. Ele falou que tá achando mais fácil ter 2 filhos do que só o Theo quando era da idade da Serena. Porque o Theo, gente, deu realmente muito trabalho. Eu falo isso todo vídeo, né? Mas é porque realmente a gente ficou traumatizado. Mas, enfim, você vê como tudo passa, né? Hoje em dia ele é tão carinhoso, tão fofo, tão amoroso, risonho. Ele não é uma criança brava. Ele fica bravo, mas ele não é bravo, sabe? Enquanto de pequenininho ele, nossa, ele só chorava. Gente, a nossa última pergunta é como lidar com as opiniões indesejadas. Olha, parece muito clichê o que eu vou falar, tá? Mas eu não me lido não, gente. Na gravidez do Theo, eu ganhei um mecanismo que eu fiquei muito brava na gravidez dele. Que é tipo assim, não tá nem aí porque as pessoas estão falando, sabe? Eu falo que esse povo que julga a maternidade, em geral, eles só querem encher o saco. Ninguém vai estar lá te ajudando a cuidar do bebê, a ficar sem dormir à noite, a, né, educar. Então, a partir do momento que eu peço uma opinião, eu fico quieta e escuto. Aliás, eu pedi. Agora, se eu não pedir opinião e a pessoa vem dar, ou eu ignoro, ou eu só fico assim, tipo, tá, não pedi, né, sua opinião. Porque eu acho que às vezes a gente dá muito poder para as pessoas opinarem na nossa vida de coisas que a gente não pediu e de pessoas que na maioria das vezes não passaram mesmo que a gente passou, sabe? Então também tem isso, né? O principal com
como é que fala? Opiniões indesejadas é você se perguntar: quem são os juízes da sua vida, né? Quem você elenca aí de tão importante pra ficar dando opinião e você ainda se importar e você ainda ficar chateada, né? Que poder é esse que a gente tá dando pros outros? Uma coisa é você olhar pra uma pessoa, pô, essa pessoa sabe o que ela tá falando, então é bom eu dar ouvidos pra ela. Outra pessoa é qualquer Zé Mané aí aparecer e te mexer muito com você, né? Então, é algo que eu sempre me pergunto quando eu fico mais mexida. Tá, mas quem que é essa pessoa? Que poder que eu tô dando pra ela? Peraí, né? Deixa eu reavaliar. Mas enfim. Gente, é isso o vídeo de hoje. Ai, tô muito feliz que eu já fiz o meu cabelo. Amanhã eu vou só finalizar essa franja, ó, que ainda ficou um frisezinho, mas em geral eu achei que tá bom. E se vocês gostaram do vídeo, não esquece de curtir, comentar, se inscrever aqui no canal. Se vocês gostarem desse tipo de vídeo, comenta aqui pra eu saber. Se vocês tiverem perguntas sobre maternidade, qualquer tema, pode colocar aqui também, que eu faço um vídeo respondendo. E se vocês quiserem... Nossa, finalização, né? Tudo que vocês quiserem, coloca nos comentários. Mas se vocês quiserem um tutorial mesmo sobre o Babyliss, se vocês gostaram, eu faço bem certinho, explicando certinho como eu faço, como que eu seguro no cabo, como que eu enrolo o cabelo. Eu acho que às vezes fica mais fácil de entender. Como vocês podem ver, ó, não é profissional, né? Mas fica bem natural e já tá bom pra usar no dia a dia, né? Então é isso. Não esquece de curtir, comentar, se inscrever aqui no canal e até o próximo vídeo. Um beijo!